Boa tarde, irmãos. Sempre uma honra e um privilégio poder estar à frente do povo de Deus, compartilhando a santa palavra de Deus, do santo evangelho de Cristo. Que Deus possa usar esse congresso para trazer um despertamento entre o povo de Deus. Sem demora, abra comigo no livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 4. O tema da minha mensagem essa tarde é Avivamento, uma obra sobrenatural. Zacarias capítulo 4, texto áureo dos crentes, verso 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, outras traduções, por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Agora volta comigo um livrinho atrás, vizinho dele, Ageu, livro do profeta Ageu, capítulo 1. Versos de número 13 a 15. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito resto de todo o povo. Até aí, deixa aberto em Ageu, capítulo 1, não feche, feche apenas os olhos para mais uma oração. Pai Santo, a Ti a honra, a glória e o louvor. Eu peço que o Senhor nos assista nas nossas fraquezas. Há em nós uma urgente necessidade de graça, abundando, sendo derramada sobre nós, e uma grande necessidade da ação sobre-humana do Seu Espírito, despertando-nos, erguendo-nos, trazendo em nós ousadia para proclamar a Sua santa palavra. Aviva, Senhor, a Tua obra, de modo que o Teu reino avance, que Tu recebas glória para si, e nos conforme à imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, presta atenção. É importantíssimo que tenhamos um evento para tratar de um assunto tão necessário, tão pertinente, tão oportuno, tão urgente, quanto é o avivamento. Certa feita, conversando com alguns colegas pastores e teólogos, analisando o cenário da nossa sociedade, do nosso país, isso há 2, 3 anos, nem levando em conta a crise que se instaurou nesses últimos meses. Tanta corrupção, tanto problema, tanto escândalo, tanto pecado, tanta morte. E a conclusão na conversa que nós tivemos era uma só. Só há uma resposta para essa nação doente. Um avivamento. Um avivamento que penetre todas as camadas da sociedade brasileira. Um avivamento que consiga alcançar até o nosso Congresso, até as nossas autoridades. Então se faz necessário abordar temas como esse. O avivamento é necessário, é urgente. O cenário atual mostra isso. Que Deus conceda um avivamento. Muitos estudiosos dizem que o Brasil
ainda não viveu um avivamento como aqueles que nós já estudamos em outros países. Tivemos a vinda aqui de um grande pregador na década de 60 e 70, em alguns estádios. Tivemos aqui alguns pregadores brasileiros que também ajuntaram muitas pessoas, livros, seminários, mas me parece que aquele avivamento ainda que comove, que constrange, que impacta, que mobiliza e paralisa regiões inteiras e vai além das fronteiras, parece que nessa escala nós ainda não experimentamos. Claro que já houve avivamentos locais, igrejas locais em pequenas regiões, mas nós sonhamos ver algo ainda que coloque a nação de joelhos e a faça confessar o Senhor Jesus, ou que pelo menos constranja boa parte das camadas da sociedade. O avivamento é caracterizado pelo quê? Primeiro, o avivamento ocorre entre o povo de Deus. Não existe um avivamento entre os ímpios, não existe um avivamento entre os mortos, entre os pagãos. Quando se fala de avivar, fala-se de igreja, pastores, comunidades, cristãos que estão frios, sonolentos, mortos, que estão minguando na sua fé, que frequentam igrejas entediantes com cultos sonolentos e pregações maçantes, crentes que perderam o entusiasmo, vida, vigor espiritual, púlpitos que estão empoeirados, púlpitos que estão congelando, cultos que fazem mais mal do que bem. Logo, o avivamento, o despertamento, o reavivamento, é quando Deus alcança novamente uma igreja, um crente, e o revigora, e o restaura, o revitaliza. O avivamento é marcado por uma volta ao primeiro amor. O avivamento é marcado por uma paixão que incendeia todo o nosso ser pelo Senhor Jesus, pela sua palavra. O avivamento é marcado por fome de Deus, entusiasmo em estar na casa de Deus, em ler as Escrituras e debruçar sobre elas horas a fio. É marcado, invariavelmente, o avivamento desemboca em evangelismo, em missões. Vidas e vidas são trazidas a Cristo por intermédio da igreja que estava morrendo, mas agora está viva. É marcada por um desapego do mundo, do materialismo, e os nossos olhos passam a estar na eternidade, como aquele grande homem de Deus disse naquele avivamento: ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. O avivamento basicamente é dar prioridade ao reino. O crente parece que perde o interesse pelas outras coisas e fixa seus olhos, seu coração, seus esforços, suas energias no reino, na vontade de Deus, no avanço, na expansão do reino de Deus. Entretanto, a pergunta que temos que fazer é: mas como fazer isso? Como resgatar isso? Como gerar isso em nós? Como resgatar esse primeiro amor, essa paixão? Parece que muitas vezes nós estamos como aquele jogador, aquele craque de futebol que agora tem 40 anos, aquele gênio como foi Maradona, Zico, Romário. Ele tem toda a técnica, toda a jogada na cabeça, mas o corpo não acompanha mais. Parece que nós sabemos o que tem que fazer, sabemos quais são as prioridades, mas não temos ânimo, força, vigor, entusiasmo para executar tais coisas. Logo, como elas são possíveis? Como resgatar isso? Como ter tal entusiasmo novamente? Como agir de forma bíblica, com tamanha disposição? Como? Como ter o que Jonathan Edwards tinha, Charles Spurgeon tinha, Susanna Wesley tinha? Como? Como, irmão, o avivamento acontece? Qual a sua origem? Somos nós que o provocamos? Nós podemos marcar um culto de avivamento. Terça-feira, das 10 às 9, culto de avivamento. Não vem a quarta, ele só acontece na terça. E não vem depois do horário que o Espírito Santo encerra o expediente.
Tem igrejas que fazem isso, marca, tem o dia certo o avivamento, é sexta, quinta não. Quinta não tem avivamento. Aí é das 8 às 10, você chega às 10h30, acabou. Nós provocamos, como ele acontece? O avivamento é uma obra soberana da graça de Deus. O avivamento é uma obra sobrenatural. A carne não pode produzir avivamento. As nossas obras, os projetos sociais não podem produzir o avivamento. Nosso ativismo não pode produzir o avivamento. Ele não está numa prateleira de supermercado e pode ser comprado. Ele não pode ser fabricado pela mentalidade humana, pelos recursos humanos. O avivamento é uma obra exclusivamente espiritual, sobrenatural. E nesse sentido, esse texto de Zacarias, ele nos dá a resposta, ele nos mostra exatamente isso, que o avivamento é uma obra sobrenatural, é uma obra do Espírito Santo. Essa palavra dada por Zorobabel, se você voltar comigo no Antigo Testamento, você vai ver a época dos profetas. Havia profetas, pode ser separado em 3 grupos. Deus levanta um grupo de profetas que profetiza antes do exílio, do cativeiro babilônico. Deus levanta outro grupo bem menor que profetiza dentro do exílio, do cativeiro. E outro grupo é levantado para profetizar após o exílio. Zacarias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Zacarias é um dos profetas levantados para profetizar depois do exílio. E essa palavra é enviada a Zacarias no pós-exílio. E essa palavra vem de Deus através de Zacarias, e ela é destinada a Zorobabel, era o governador na época, era o príncipe, o líder civil da nação. E essa palavra foi enviada a quê? Ele estava diante de uma obra estupenda, 70 anos de cativeiro, e Jerusalém, o templo e os muros todos em ruínas. Eles deveriam então ter como prioridade, na volta do cativeiro, no pós-exílio, a grande prioridade era reconstruir o templo que foi destruído, refazer a aliança, recomeçar o culto ao Senhor. Mas não havia recurso suficiente. Jerusalém estava aos frangalhos, em ruínas, o povo todo minguando, o povo todo em miséria, pobreza, e 70 anos os que voltaram, sem cultuar a Deus como deveria. Então a palavra veio a ele, porque ele estava sem recursos, e Deus estava dizendo, esta reconstrução, Zorobabel, não se dará nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Esta obra do pós-exílio, em fixar os olhos no templo, reconstruir, dar prioridade à obra de Deus, não virá nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Esta palavra veio com a finalidade de encorajar Zorobabel, que estava diante de uma situação muito difícil. Aos olhos humanos era impossível dar cabo daquela obra. Agora, o que o profeta tinha em mente, o que Deus tinha em mente com essas duas palavras, não por força nem por violência? Não por força, a palavra hebraica que é Ha'il, é um termo militar usado para se referir à bravura, proeza humana, como se fosse usado por um exército. Essa palavra foi usada para os operários que trabalharam na construção do primeiro templo de Salomão. Ela dá a ideia de mão de obra qualificada. Os operários, a mão de obra qualificada. Então,
a ideia é o quê? Diante daquela crise, da volta, não havia gente habilitada para reconstruir aquilo. Não havia tanto em número e em qualidade. Os que tinham ficado, quando Neemias vai ver, estão sobre pesados impostos, estão em profunda miséria e pobreza. Os que voltam de 70 anos, já muito idosos, ou os que nasceram lá. Então não havia número suficiente, nem qualificação para aquela reconstrução, não havia gente capaz, não havia mão de obra. Isso é não por força. E a palavra violência é korá, termo usado para o quê? Usado para força. E ele foi usado no livro de Neemias, para os carregadores que ajudaram Neemias no transporte da matéria-prima para aquele local. A ideia aqui é de recursos. A primeira parte é mão de obra qualificada. A segunda, recursos. A nação estava vivendo pobreza, faltava matéria-prima, faltava dinheiro, não havia finanças nos cofres. Então, aos olhos humanos era impossível, não há nem mão de obra qualificada, nem mão de obra numericamente suficiente, e não há recursos, essa é a ideia, não há condição de fazer. Então o profeta vem, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. A palavra espírito aqui é a clássica palavra hebraica ruach, que foi usada na criação. O espírito pairava sobre as águas, ruach. O vento oriental que abriu o mar vermelho, ruach. Aquele espírito que soprou sobre o vale de ossos secos, Ezequiel, é o mesmo termo aqui, ruach. Ou seja, o que Deus está dizendo para Zorobabel através de Zacarias: esta reconstrução, esta obra, ela só será feita com intervenção divina. Terá que haver uma obra sobrenatural sobre essa nação, para que isso se consuma, para que essa obra tanto dê início como se complete. Essa é a ideia. Veja só onde eu estou querendo chegar. No pós-exílio, a prioridade dos exilados, a primeira coisa que eles tinham que fazer, quando pisassem em Jerusalém, era reconstruir o templo. O que é isso? Restabelecer o culto, restabelecer o sacrifício animal, restabelecer a adoração. Então a prioridade são as coisas concernentes ao reino. Mas o povo estava fazendo as coisas estucadas, trabalhando, usando o pouco recurso que tinha, a liberdade que tinha, consigo próprio, e a casa estava toda desolada, toda abatida. A semelhança de nós, a nossa prioridade no pós-pandemia, nós estamos vivendo e vivemos um tempo atrás onde o culto foi comprometido, quarentena, os recursos têm se esgotado, limitação, e agora está tendo um momento de reabertura, e tem muitos crentes que no pós-pandemia, a sua grande prioridade é ir para a praia, sair de férias, usar os seus recursos para empregarem nos seus desejos, enquanto o reino que sofreu e sofre com os desdobramentos da crise, fica arruinado. Não chegou o tempo
de vocês reconstruir essa casa? Enquanto a casa fica deserta, vocês se gastam com as casas apaineladas? E o que eu estou querendo dizer? Como convencer alguém em dar prioridade ao reino, em pegar os seus recursos, seu tempo, seu corpo, e ele se voltar para Deus, e ele desprezar as coisas que são secundárias? Nós não conseguimos convencer alguém de fazer isso pela força, nem pela violência. É uma obra do Espírito, é isso que nós vamos ver aqui. Veja só, é exatamente o que acontece aqui em Ageu. O povo, quando voltou, precisava dar ênfase no reino, mas não estava conseguindo. Eles voltaram por algum momento, até tentaram lançar as bases, mas logo deixaram. A ênfase é Deus, a ênfase é a Bíblia, a ênfase é a oração, a ênfase é a santificação, a ênfase é a oferta missionária, a contribuição para o reino, a ênfase é o evangelismo, a ênfase é missões. Mas o povo quer tirar férias, quer trocar de carro, quer empregar seu dinheiro, seus recursos em vaidades, estão deixando em segundo plano o reino de Deus. O que aconteceu? Para aquela reconstrução voltar, teve que haver uma intervenção divina, porque ela estava aos frangalhos, desprezada. Para que a obra da reconstrução voltasse, teve que acontecer um avivamento em Judá, teve que acontecer um avivamento, uma obra sobrenatural, uma obra sobrenatural ocorreu entre eles, para que eles pudessem voltar, dar ênfase. Se não, vejamos exatamente o que aconteceu. Veja Ageu capítulo 1. Veja o verso 14. Olha lá, Arival. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o resto do povo. Você prestou atenção? Olha novamente. O Senhor despertou primeiro Zorobabel, liderança civil. Depois o Senhor, o espírito de Josué, liderança espiritual. E o espírito do Senhor despertou o resto do povo. Entendeu? O espírito do Senhor despertou liderança civil, despertou liderança religiosa e despertou todo o povo. Agora troca a palavra despertou para avivou. E o Espírito do Senhor avivou Zorobabel, avivou Josué, avivou todo o resto do povo. E qual o resultado? Veja só o resultado, verso 14, parte B. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Eles vieram e se trabalharam, veja só, não por força, nem por violência. Quem é que os fez deixarem as casas estucadas e voltarem para a reconstrução do templo, que era prioridade? Não foi por força, nem por violência, agressão, ameaça, não foi com os recursos humanos, com as técnicas, não foi. Foi uma obra do Espírito que fez eles tirarem os olhos das suas benesses e voltarem para o reino de Deus. O avivamento é uma obra sobrenatural. Nós não vamos conseguir ver a beleza que Cristo tem, se o Espírito não nos mostrar. Não vamos conseguir ver a feiura do nosso pecado,
se o Espírito de Deus não nos mostrar. Não vamos conseguir sentir paixão pelas almas que estão morrendo, se o Senhor não nos mostrar. Não vamos conseguir ver a futilidade de algum dos nossos atos, se o Espírito de Deus não mostrar. Veja só, eles não conseguiam enxergar o que estava fazendo. Pelo menos duas coisas, sem o Espírito Santo, eles não conseguiam enxergar. Primeiro, eles não estavam conseguindo ver a importância do templo. Eles estavam 70 anos sem cultuar a Deus, e como é que eles voltam? E querem aplicar o dinheiro nas casas. Eles não conseguiam ver a importância de renovar a aliança. Eles não conseguiam ver a grandeza que representava novamente o animal ser oferecido, o culto a Yahvé. Eles não conseguiram ver a relevância de restabelecer, depois de 70 anos, poxa, o templo pode esperar, o culto, a adoração. Eles não conseguiam ver a beleza do culto, a relevância do culto, a importância do templo, a importância que tinha a reconstrução. Segundo, eles não conseguiam perceber o seu próprio pecado. Eles não conseguiam ver que deixar o templo daquele jeito, naquela condição, e aplicar seus recursos nas suas coisas pessoais era um pecado grave. Eles estavam tomando os recursos destinados para o templo, seu corpo, seu tempo, suas finanças, a sua qualificação, e estavam empregando nas suas coisas pessoais. E eles não enxergavam isso como pecado, como uma falha. Eles estavam insensíveis quanto ao seu estado, e para verem tal coisa precisaram ser despertados pelo Espírito Santo. Precisaram ser acordados. Isso é avivamento. É uma obra que, se o Espírito não causar, não adianta nós forçarmos, provocarmos, impormos, ameaçarmos. Não é por força, nem por violência. É uma obra da graça, é uma obra que compete ao Espírito. Ele teve que despertar o coração de Zorobabel, o coração de Josué e o coração de toda a nação. Agora conosco é a mesma coisa, irmãos. Muitas vezes nós passamos períodos, pastores passam por isso, presbíteros passam por isso, igrejas passam por isso, comunidades, nós não conseguimos ver muita relevância em Cristo. Parece que a cruz perde o seu brilho, não conseguimos ver relevância no reino. Parece que tem um momento das nossas vidas que nós não damos mais importância às coisas espirituais, elas se tornam um tédio, enfadantes, uma rotina cansativa, e não conseguimos ver a importância da igreja, dos cultos, das ofertas, do reino. Perdemos o interesse. Perdemos a solenidade, a gravidade. Da mesma forma, o Espírito Santo precisa nos tocar, precisa abrir nossos olhos, para vermos a grandeza que é a cruz de Cristo, o reino, o Evangelho, para ver o valor que tem as atividades espirituais. Avivamento. Avivamento não é marcado por primeiro amor, por entusiasmo, por desapego às coisas materiais, apego às coisas espirituais, paixão pelas almas, pelo Senhor, pelas Escrituras, pureza, santificação, mas nós não conseguimos ver, muito menos aplicar tais coisas a parte do Espírito Santo. Precisamos que Ele haja, que Ele opere, que Ele nos desperte como despertou. E com relação ao pecado e o mundanismo mesmo, às vezes nós não conseguimos ver quão pecaminosos são nossos atos.
não enxergamos que ações, palavras e gestos nossos são ofensivos a Deus. Estamos cegos, cauterizados. Nós não conseguimos entender, meu irmão, tal coisa, que o esfriamento, o desprezo pelas coisas de Deus é pecado. Então, da mesma forma que eles, nós também duas coisas. Deixamos de ver o valor das coisas espirituais, a grandeza e a beleza, e nos tornamos insensíveis com o nosso pecado, diante do nosso pecado. E tanto um como o outro, necessitamos que o Espírito Santo nos toque. Da mesma forma, um pastor, ou um presbítero, ou qualquer irmão, por mais bem intencionado que seja, não poderá causar isso. É uma obra que depende do Espírito de Deus, é uma obra sobrenatural. Nós não conseguimos, meu irmão. Eu estou ali praticando a coisa imunda, mundana, eu estou desprezando as coisas do Senhor, não vejo maldade naquilo. Da mesma forma, eu estou desprezando, eu estou abrindo mão do meu tempo com o Senhor, então não vejo também maldade naquilo. Só pelo poder do Espírito que eu vou ver. É só o Espírito que me faz, para um culto de domingo, ficar ansioso no sábado. É só o Espírito que me faz ficar sobre esse livro horas e horas. É só o Espírito que me faz repudiar uma programação imunda na televisão. É só o Espírito que me faz ver as almas gemendo e me interessar pela conversão delas. Não é por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Agora, o avivamento é uma obra soberana, uma obra sobrenatural, uma obra da graça. Mas Deus, para realizar os avivamentos, faz uso de instrumentos, ferramentas. O avivamento é uma obra da graça, mas Deus faz uso de instrumentos. Ok? E o instrumento usado para o despertamento de Judá foi o profeta Ageu. Veja o capítulo 1, verso 1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, até aí. Veja só, o avivamento é uma obra da graça, mas Deus faz uso de instrumentos, e o instrumento usado para despertar a nação de Judá foi o profeta Ageu. Você viu um grande avivamento inglês, há 3 séculos atrás. Você ouviu falar de um grande avivamento da Nova Inglaterra, há 2 séculos e meio, 3 atrás. Você viu também, há 1 século e meio atrás, o avivamento galês, no país de Gales. E qual instrumento? Foi uma obra soberana nas 3 regiões. Mas o instrumento para o avivamento inglês foi John Wesley e George Whitefield. Eles foram homens levantados e Deus, através deles, iniciou esse avivamento. O avivamento do país de Gales ocorreu por uma obra da graça, mas o instrumento que Deus usou foi Evan Roberts. O avivamento da Nova Inglaterra foi uma obra da graça, mas Deus ergueu um homem chamado Jonathan Edwards, e através dele o avivamento se iniciou. Deus faz uso de instrumentos, da instrumentalidade da igreja, da instrumentalidade dos pastores, da instrumentalidade de teólogos, de homens de Deus. Por isso temos que nos posicionar. Por isso homens de Deus têm que se erguerem e pregar a palavra de Deus. Deus faz uso, meu irmão, de tempos em tempos Deus levanta homens ousados. Robert Moore McCheyne disse: Deus me deu uma mensagem e um cavalo, eu matei o cavalo. Deus faz isso, usa pessoas. Quem não se lembra do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon?
A igreja desse homem tinha 12 mil membros. Eu visitei um tempo atrás, quem pastoreia é o pastor Peter Masters, um homem que o Dr. Martin Lloyd Jones fez o seu casamento, um homem que pastoreou uma mulher que Spurgeon batizou, para você ter uma ideia. Ele tem uma escola dominical com 1.800 crianças, porque na época de Spurgeon aconteceu um avivamento, através das crianças, e as crianças se convertiam e traziam os pais, a família inteira, ia para a igreja, porque Deus faz uso de instrumentos. Quem foi a pessoa, quem foi que causou toda uma arruaça na bacia do Mediterrâneo? A graça de Deus, o Espírito de Deus. Mas qual foi o instrumento? O apóstolo Paulo, nas 3 viagens missionárias, bota a bacia do Mediterrâneo de pernas para o ar. Quem foi que produziu a reforma protestante, que é o movimento de avivamento, que causou um rebuliço em toda a Europa? Foi a graça de Deus. Mas qual foi o instrumento? Um monge agostiniano, Martinho Lutero. Deus faz uso de instrumentos para a glória dele. E o método do avivamento? O avivamento é uma obra da graça, mas Deus tem instrumento, profeta Ageu. E qual o método? O método que Deus usa é a proclamação da palavra de Deus. Veja o verso 1, o capítulo 1, verso 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, o resto do povo, atenderam a voz a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu. O método do avivamento é a proclamação das Escrituras, da palavra de Deus. Filho do homem, pode esses ossos reviverem? Tu sabes, Senhor. Então profetiza sobre esses ossos e dizei: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. O método que Deus usa para trazer o avivamento é a vera proclamação do Evangelho, a vera proclamação da palavra. Quer ter um avivamento na sua igreja, pastor, presbítero, missionário, teólogo, seja o que for? Pare de usar métodos humanos, pare de usar métodos de crescimento de igreja. Você quer que a sua igreja cresça? Abra a Bíblia e pare diante da sua congregação e diz: assim disse o Senhor. As pessoas querem fazer festa, gospel, botar touro mecânico, globo de luz, festa do sorvete, fazem de tudo, contam piadas. Aliás, piadas estão muito comuns nos púlpitos, né? Stand-up comedy gospel. Pastores que, em vez de pregar sermões, ficam contando histórias engraçadas. Essas igrejas até crescem. Na verdade, elas não crescem, elas incham. Elas não têm qualidade nenhuma. Não se sabe nada sobre membresia da igreja, sobre disciplina da igreja. Não se sabe sobre a natureza da fé. Não se sabe no que crê nem por que crê. Só estão lá, na tentativa de terem os seus egos massageados por homens sem caráter e por mensagens de autoajuda. Agora, o instrumento para o avivamento é a pregação da palavra. Irmãos, um dos avivamentos mais tremendos dos últimos tempos foi o avivamento da Nova Inglaterra, o avivamento que veio através de Jonathan Edwards. Você sabe quando que o avivamento veio? Você se lembra, Erival? Foi numa série de exposições, de sermões sobre a justificação pela fé. E nessa série foi onde saiu um dos mais poderosos sermões de todos os tempos: pecadores nas mãos de um Deus irado. O avivamento veio no meio de uma série de exposições bíblicas, da exposição da palavra. Esse é o método de Deus, meu irmão. Qual o método de Pedro? Pedro, erguendo-se, colocando de pé com ousadia, disse: varões israelitas, ouvi-me, estes homens não estão embriagados. E ele começa a expor um sermão cristocêntrico. Aí 3.000 almas se convertem. O método é a palavra. É a palavra. Você quer ver outra coisa?
A igreja presbiteriana de Pinheiros é uma das igrejas que mais tem crescido numericamente. Tem recebido membros a cada bimestre, semestre. E o que tem aqui? Dança. Acho que é a dança. Acho que as diabetes estão dançando aqui. Não. Teatro? Não. O pastor está rifando, igual fui numa igreja em Manaus. Está tendo uma rifa de um Camaro e uma BMW. É isso que ele está fazendo? Não. O que tem nessa igreja? Tem sido um dos púlpitos mais fiéis. A pregação da palavra tem acontecido aqui. E entre os melhores e mais fiéis pregadores, tem ocupado esse púlpito. Então o que está fazendo esse povo vir? A fome de escutar a palavra. Barrigas vazias têm sido alimentadas aqui nesse púlpito. E alimentadas com o quê? Não temos outra coisa a oferecer senão a clara, vívida, limpa palavra de Deus. Pode já ser um foco de avivamento. Aliás, eu vou ser sincero, esse negócio aqui só não está maior porque não cabe. Não é verdade? A estrutura aqui não permitiu fazer um templo mais amplo. Mas essa é a verdade. Não há barganhas com dízimo, não há promessas estapafúrdias, não há... Que dia que é o culto do milagre, Ival? Não tem culto do milagre? Do descarrego? Não tem também? Das irmãs desencalhadas? Não tem também. Não tem nada aqui, não tem nada. Tem um coral, uma coreografiazinha aqui, o louvor, pastorzinho calvo. Por quê? Olha aqui a arquitetura, olha para tudo. Para ficar bem claro e definir que o centro do culto, o centro da igreja é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que o púlpito fica no meio. Todas as atenções se voltam para a exposição da palavra. Você fala, pastor, você crê no dom de profecia? Creio. Quando um homem sobe aqui debaixo do poder do Espírito Santo, abre a Bíblia, interpreta ela corretamente, ele está profetizando diante da igreja, dizendo, assim diz o Senhor. É a palavra. É a palavra. Agora vamos ver a resposta à instrumentalidade, tanto do profeta quanto da palavra. A instrumentalidade é o verso 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué e o espírito de do resto de todo o povo. Qual que é a resposta à instrumentalidade? Vento dos quatro cantos, vem e sopra sobre estes ossos. Então o avivamento ocorre. Deus envia Ageu diante de uma comunidade morta, diz, assim diz o Senhor. Veja só, o instrumento, o método, a palavra. Então o resultado dos altos céus, Deus e mais ninguém, envia o seu Espírito e desperta toda a nação. E o que eles vão fazer? Última parte, e eles vieram, verso 14, e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, ao 24º dia do mês. Então, quando o Espírito Santo veio a eles, eles se despertaram. O avivamento é uma obra da graça, nem por força, nem por violência. Quando Deus envia o seu Espírito, o avivamento ocorre, meu irmão. Quando Deus envia a sua graça e ela opera, o avivamento ocorre. O que nós devemos fazer então? Devemos orar. Ó Deus, envia o teu Espírito. Ó Deus, dos quatro ventos, dos quatro cantos, envia o teu Espírito. Ou como Abacuque, aviva, ó Deus, a sua obra,
faz ela conhecida no meio dos anos. Irmão, o Dr. Martin Lloyd-Jones diz que o avivamento faz em 5 minutos o que nós estamos tentando em 10 anos. Ah, se uma gota da graça de Deus caísse, Senhor, meu irmão, se uma porção maior dessa graça operasse, o quão fácil é isso para Deus. Nós esperaremos, porque Jesus disse para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, o Senhor disse: não comecem igreja, não plantem igreja, não façam missões, não vão para as ruas evangelizar, não subam para pregar, não façam nada antes que do alto vocês recebam o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque isso é uma obra sobrenatural, soberana, poderosa da parte de Deus. E a nossa oração vai ser essa: Senhor, Senhor, eu sei que depende de Ti, da Tua graça, mas eu oro, derrama do Teu Espírito, Senhor, desperta o Teu povo, Senhor. Não espere que a nossa carne faça, porque ela não fará, não é por força, nem por violência. Você vai dizer como Ezequiel: pode essa igreja se avivar? Tu sabes. Esse tu sabes, sabe o que quer dizer? Só tu podes, dependes de ti, só tu podes, mais ninguém. Vamos orar então, vamos fechar nossos olhos. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Você pode fazer uma oração sincera agora, graciosa. Você que está cansado do tédio, fala: Deus, a minha vida cristã se tornou uma rotina tão enfadante, falta-me alegria, falta-me entusiasmo, falta-me sangue nos olhos. Ore a Deus. Se você é pastor, se você é presbítero: minhas pregações estão sem entusiasmo, eu nem acredito mais no que eu prego, as nossas reuniões de oração são vazias e geladas. Você que trabalha com a música: Senhor, me dá canções profundas. Senhor, me faz compor hinos que mexerão na alma do seu povo. Me dá entusiasmo quando eu canto, quando eu ministro, que lágrimas corram pelos meus olhos ao ouvir o som da cruz. Você que serve ao Senhor em outra parte da igreja: Deus, me aviva. Espírito de Deus, eu falhei, errei tentando vários métodos, eu tentei forçar, eu tentei, Senhor, mas hoje eu entendi que não é por força nem por violência, mas é pelo Teu Espírito, e no Seu Espírito esperarei. Toca, Senhor, Deus, como despertou Zorobabel, como despertou Josué, como despertou todo o resto do povo, desperta Teu povo, Senhor. Senhor, veja as condições da nossa sociedade, veja o mundo, quantos milhares morrendo sem Cristo, quanta prostituição, abuso da lei, Deus, quantas crianças sendo abusadas, quanta atrocidade. Meu Deus, os homens não Te dão glória, são blasfemos, rebeldes, irreverentes. Deus, tem misericórdia, Senhor. Tu é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, acende a chama desses candeeiros, Deus. Faz da igreja uma tocha brilhar nesses dias, Deus. Sal da terra, luz do mundo, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu trouxe alguns livros, vou estar ali embaixo. Quem quiser adquirir, eu estarei ali para assinar na hora que terminar aqui, tá bom?